A trapaça histórica, conceitual e moral da carta renúncia de Genuíno. O deputado José Genuíno enviou uma carta de renúncia. O tom é o de sempre, o do herói injustiçado. E continua a produzir mistificações sobre o passado e sobre o presente. Leiam o texto. Volto em seguida. Dirijo-me a vossas excelências após mais de 25 anos dedicados à Câmara dos Deputados, e com uma história de mais de 45 anos de luta em prol da defesa intransigente do Brasil, da democracia e do povo brasileiro, para comunicar uma breve pausa nessa luta, que representa o início de uma nova batalha dentre as tantas que assumi ao longo da vida. Assim, e considerando o disposto no inciso 2º, do artigo 56 da Constituição Federal, considerando ainda a transformação midiática em espetáculo de um processo de cassação, considerando, de outro modo, que não pratiquei nenhum crime, não dei aso a quaisquer condutas, em toda a minha vida pública ou privada, que tivesse o condão de atentar contra a ética e o decoro parlamentar, considerando que sou inocente, considerando, também, que a razão de ser da minha vida é a luta por sonhos e causas ao longo dos últimos 45 anos, reitero que entre a humilhação e a ilegalidade prefiro o risco da luta, e considerando, por derradeiro, que sempre lutei por ideais e jamais acumulei patrimônio e riqueza. Por tudo isso e ao tempo em que agradeço a confiança em mim depositada, ao longo de muitos anos pelo povo do Estado de São Paulo e pelo Brasil, renuncio ao mandato parlamentar e encaminho a presente missiva através do deputado José Guimarães PT/C e do Dr. Alberto Moreira Rodrigues, o advogado inscrito na OAB/DF número 12.652. Atenciosamente, José Genuíno Neto, deputado federal licenciado Dr. Alberto Moreira Rodrigues, OAB/DF número 12.652. Comento. Vamos pôr o devido pingo nos is. Começo pela questão propriamente jurídica. Existe uma diferença entre uma declaração subjetiva de inocência, a expressão, em suma, de uma consciência ou convicção individuais, e a inocência, digamos, jurídica. Não. Genuíno foi condenado por corrupção ativa em última instância. Para o Estado, ele não é inocente, mas culpado. Sim, ele praticou crimes, aquilo que a ordem jurídica de um Estado democrático e de direito define como tal. Genuíno pode não gostar dessa ordem, isso é com ele, como não gostava daquela outra, sob o regime militar. Naquele caso, escolheu a pior maneira de enfrentá-la. Nesse caso, também. Sempre destacando que há, sim, diferenças entre ser marginal do poder na ditadura e ser marginal do poder na democracia. Eis o ponto. Genuíno fala dos seus 25 anos de vida parlamentar. Até o advento do mensalão, era, sim, considerado um dos príncipes do Congresso. Aliás, era mais fácil encontrar pessoas que o admiravam fora do PT do que no petismo, onde era taxado, imaginem vocês, de à direita do PT. Ocorre que Genuíno diz ter dedicado 45 anos à luta democrática. Aí é preciso discordar, não? A menos que ele me prove que o PCdoB queria a democracia e que a guerrilha do Araguaia era seu instrumento. E este é não o equívoco, mas a trapaça histórica, conceitual e moral da narrativa inventada por Genuíno e pelos petistas. Democracia não é ditadura. Assinar um empréstimo fraudulento não é como pegar no trabuco. São crimes diferentes. Nem aquele serviu para construir a ordem democrática, que foi obra da resistência pacífica, nem este outro serviu para consolidar o poder do povo. Guerrilha e fraude bancária eram só escolhas erradas de partidos que suponham, em tempos distintos e com equívocos distintos, que detêm a condução da história. Por Reinaldo Azevedo.